Fala galera, olha só. Mais um conteúdo aqui baseado em que vocês me mandaram bastante, tá ligado? E eu vim ver. E é o seguinte, ó. Naruto montou os times errados e você não percebeu. Esse vídeo aqui é de um canal novo que tá em ascensão aí, ó. Denzetsu, certo? Maneiro, continua fazendo esses vídeos top aí, bro. Certeza que esse vídeo tá top, bro. Então, bora ver se de fato Naruto montou os times errados. Você acha que tem time errado? Qual que é seu time favorito de Naruto? O meu time favorito, inclusive o time que eu acho mais forte, é o time Gai, composto pelo Gai, pelo Neji, pelo Rock Lee, pela Tenten, tá ligado? Se pá, a Tenten dá um pau na Sakura, o Rock Lee dá um pau no Naruto e o Neji dá um pau no Sasuke. No começo, agora eu falo, no final do Shippuden não, depois ele das provas Chunin, os protagonistas já conseguiu se desenvolver bem. Só que no começo, com certeza, pô, tá maluco? Comenta aí qual que é o seu time favorito entre todos. Pode ser o time da areia, pode ser qualquer geração. Comente aí qual que é o seu time favorito e bora analisar esse conteúdo aqui sobre Naruto ter montado os times errados, hein? Sem mais enrolação, bora pra aquele bom e velho play. Calma aí que a parada aqui tá na caixa de som. Vamos lá. Pronto, bora. Balanceamento é algo que sempre gostamos, ainda mais quando envolve ninjas, estratégias e habilidades. E a ideia de formar times ninja é a mesma coisa, mas por que enfiar 3 rastreadores no mesmo grupo, como se o equilíbrio não existisse? Hoje eu vou Tá falando do time da Kurenai, né? corrigir isso da minha maneira, com combinações que talvez você nunca tenha pensado. Porque o time 7, por motivos óbvios, é o que mais teve destaque em toda a história. Eles são os protagonistas, então faz sentido que sejam tratados como a equipe mais importante e também a mais forte. Mas o que acontece com os outros times é o que começa a incomodar, como a equipe 8. Eles são tão ignorados que a gente nem viu uma missão onde eles atuam juntos, mostrando como funciona a equipe. Esse desequilíbrio atrapalha o potencial que poderia ter sido explorado. Dava para construir algo legal se tivesse conseguido ter feito isso, só que não tivemos. Na verdade, até o motivo exato do porquê todos os times que foram mostrados são formados não temos direito. Para não ser injusto, alguns até têm justificativas, como o time 7, que foi formado para manter o equilíbrio entre eles, tendo Sasuke como o melhor aluno e mais forte, Naruto como o pior aluno e teoricamente o mais fraco, e Sakura como a melhor aluna da sala, com alto intelecto, teoricamente, mas com baixo potencial de ataque. Já o time 8 foi formado por Hinata, Kiba. Esse aí eu sei que é sensorial total, né? A Hinata é sensorial visualmente, o Kiba é sensorial no olfato, e o Shino é sensorial com os animais lá, com os insetos, né? Shino. A única coisa que dá para supor é que ele foi criado porque todos são ninjas sensoriais, e só. Mesmo assim, o potencial deles foi totalmente mal aproveitado, e eles não têm técnicas que se complementam direito. E o sensei deles, a Kurenai, é especialista em Kenjutsu, mas nenhum dos 3 usa Kenjutsu. É, né? Então qual que é o sensorial da Kurenai? É verdade. 2 são especialistas em Taijutsu, luta em curta distância, e o outro é um lutador de média distância com os insetos. Ela, que é uma usuária de Kenjutsu, acabou com uma equipe que não aproveita nada disso. Foi prejudicado pelo sistema e pelo roteiro também. Já a equipe Inoshika... Esse é bom. Esse é bem bom. É o time que melhor trabalha em equipe. O trio Inoshikasho do Asuma é o time que melhor trabalha em equipe. É o time mais tradicional. Parece que existem várias gerações de trio Inoshikasho, para umas 14. Parece que o Shouza fala pro Choji quando ele é criança, que ele vai lá na pedra lá. Tem a cultura dos brincos, que todo o trio Inoshikasho tem um brinco, pá. Inclusive tem uma teoria muito maneira que fala que se eu não me engano, tá? Que o trio Inoshikasho dos pais deles, que é o Shouza, o Inoishi, o Inoishi e o Shikaku, foram treinados pelo Sasuke Sarutobi, pai do Hiruzen. Não sei, mas é maneira a teoria, tá ligado? Então, aí são várias gerações. Pra mim é o time que melhor... Não é o mais forte, mas é o time que melhor luta em equipe. Pikachu tem uma justificativa mais sólida. Eles são um trio fixo no universo de Naruto. É uma formação que se repete há mais de 16 gerações, com 16. um Nara, um Yamanaka, um Akimichi e geralmente um sensei do clã Sarutobi. Se quiser contar com o time de Boruto, são 17 gerações, mesmo que o professor deles agora não seja mais um Sarutobi. Os 3 clãs dos alunos aprenderam essas técnicas deles para se complementarem um com o outro, por isso que eles sempre estão em um time juntos. Além de que o clã de cada um já tem uma relação amigável desde antes de Konoha ter sido formada. Aí, ó, foi nessas ideias aí mesmo. Então, um longo tempo de pelo menos 50 anos tendo essa aliança. Eles até mesmo fizeram brincos que são passados de geração em geração, como símbolo de um pacto antigo entre eles. É uma tradição forte e longa. E sim, mesmo com tudo isso, eu vou mudar o time Inoshikasho. Nossa, sério? Sendo quase uma formação perfeita, nesse vídeo a ideia é repensar os times do zero. Vou tentar imaginar o que poderia funcionar melhor, ou pelo menos de forma diferente. Já o time Gai, bom, dá para supor que ele foi formado porque os 3 tinham foco em ataques físicos.
É um de média distância, outro de longa distância e outro de curta distância, né? São ninjas que quase não usam ninjutsu. Ou nenhum, se a gente estiver falando de um certo personagem aí. Agora você pode estar se perguntando o que vou fazer com eles. Eles já eram ninjas um ano antes da história do próprio anime começar. Ou seja, eles se formaram antes do Naruto, Sasuke e os outros. O Gai segura porque ele quer disputar com a geração do Kakashi, né? Com o time do Kakashi, não é um bagulho assim? O Gai segura a admissão pros exames Chunin deles. Então eles nem mesmo deveriam estar na mesma leva de formação de times. Mas aqui eu vou ignorar isso completamente. Esse vídeo não é sobre construir uma linha de tempo, e sim apenas mudando os personagens de time. E outra coisa, se o time muda, o sensei também muda. Então, se tiver algo que não tenha gostado de como reformulei os times ou alguma opinião, pode dizer aí nos comentários. E só pra avisar, o time do Naruto, nosso protagonista, será deixado por último. Apesar de que você vai conseguir descobrir qual é só de chegar na penúltima equipe. E ver quem tá faltando, né? Então, para o primeiro time, a equipe 9, que é a equipe da Kurenai. E a primeira personagem que eu colocarei nesse time, que eu acredito que deveria estar treinando com ela desde cedo, seria a Sakura. E isso por um motivo bem simples. Ah, Sakura tem habilidade com Genjutsu, né? Desde que descobrimos o talento que Sakura tem, que nunca foi desenvolvido por ter sido uma ideia jogada fora, é a sua habilidade em Genjutsu. No treino de escalar árvores que Kakashi faz com seu time canônico, ele fala que Sakura é a melhor dos 3 genins do time em relação ao controle de chakra. Isso já é um ponto a mais no uso do Genjutsu. Esse talento dela é mostrado mais uma vez ainda no clássico. Como quando ela, mesmo sem tanta experiência assim, conseguiu sair do Genjutsu que Kabuto lançou no estádio inteiro durante o exame Chunin. Vale lembrar que esse Genjutsu do Kabuto foi aplicado sem que ninguém percebesse, e ainda era um de rank A, e mesmo assim a Sakura conseguiu sair dele. Kakashi também confirma esse talento nela, e como não parece que eles ficaram treinando tanto tempo juntos, é seguro dizer que a Sakura aprendeu rápido a sair deles. Kakashi poderia ter desenvolvido melhor a Sakura com Genjutsu, mano. E ainda ajudar os outros a sair também. Apesar disso, ela nunca se especializou como usuária de Genjutsu. Ó, maluquice, tá? Só uma informação. O Kakashi poderia ter ajudado o Naruto e a Sakura no clássico com 2 coisas. Poderia ter ajudado a Sakura com Genjutsu e poderia ter ensinado o Rasengan pro Naruto. Não precisava ser o Jiraiya vir lá da viagem dele e pegar o Naruto no fim do clássico pra ensinar o Rasengan. O Kakashi sabia, pô. Kakashi poderia ter ensinado o Rasengan pro Naruto e ensinado o Genjutsu pra Sakura. Ia ser muito maneiro, só que ele não fez nada disso. Na verdade, ela nem mesmo usou algum tipo de Genjutsu na obra toda. Acabou indo mais pro lado do ninjutsu médico. O que não é ruim, porque ela conseguiu se defender bem com o estilo de combate que aprendeu com a Tsunade. Além de ser, obviamente, uma excelente médica. Mas agora era só pegar esse talento e entregar nas mãos de alguém que é bom em Genjutsu, como a Kurenai. A evolução da Sakura seria mais cedo ainda. Ou, tipo assim, não precisava nem ser aluna da Kurenai. Lembra no Shippuden quando o Naruto vai aprender os elementos, que ele vai descobrir qual é o elemento de afinidade dele? Aí o Sasuke descobre que é o vento e ele tem umas aulas com Asuma? Porque o Asuma é bom em estilo vento. Então, a Sakura, por ser boa em Genjutsu, poderia ter dado um salve lá na Kurenai. Fala aí, Kurenai, vamos treinar aqui uma semaninha. Passa uma visão. E não, isso não impediria ela de também treinar com a Tsunade depois. Afinal, o próprio Naruto foi buscar... Caraca, parece que já... Pô, não assisti esse vídeo não, mano. Ele vai dar a mesma referência, ó, se liga. Pô, mané, caralho. com a Asuma sobre o elemento vento quando tava treinando o Rasen Shuriken. Então, por que a Sakura não poderia fazer o mesmo? Isso significa Caraca, parece que eu vi, mas eu não vi, mano. que ela teria no arsenal dela, depois do Shippuden, habilidade com Genjutsu, um Taijutsu com alto poder destrutivo e teria Ninjutsu médico. Ela basicamente se tornaria uma ninja completa, servindo como linha de frente, apoio com Genjutsu e cura. Apesar disso, ela estaria muito mais focada no apoio, como ela já faz. E por isso, quem também se beneficiaria muito nesse time seria o Sasuke. Não só daria para continuar com o romance distorcido que esses dois têm, mas também o Sasuke já tem um potencial imenso com Genjutsu por causa do Sharingan. Mas com alguém como a Kurenai orientando ele desde cedo, o uso do Genjutsu pelo Sasuke iria muito além do que vimos na obra. Ah, o Sasuke treinar com a Kurenai seria maneiro. Mas a Kurenai nunca mostrou nenhuma relação com os Uchiha, né, mano? Tipo, mesmo tendo aquele olho vermelho lá que todo mundo achava no começo que era, ela nunca mostrou. Mesmo que esse nunca tenha sido o foco principal dele, porque ele tinha vários outros meios de derrotar alguém, se esse caminho tivesse sido desenvolvido desde o começo, ele usaria muito mais. Ele teria mais controle em batalha, teria mais recursos, e isso talvez até evitasse que ele mergulhasse tão fundo na escuridão. Apenas talvez, tá? E pra completar o Ah, acho que não, mas tudo bem. time, o terceiro nome aqui seria o Kiba. Pode parecer estranho de primeira, o Kiba é Nossa, Sakura, Sasuke e Kiba? impossível, sem pensar, mas na prática faria sentido. Estar ao lado de ninjas mais racionais como Sasuke pode ser o equilíbrio que ele precisava. E tem mais, o estilo de Ah, ele tá buscando o equilíbrio equilíbrio. dele é perfeito para esse tipo de time. Ele abre brechas, distrai e ainda rastreia. Colocar ele no meio dos usuários de Genjutsu, como Sasuke e a Sakura nesse caso, faria com que ele tivesse muito mais chance de aproveitar essas aberturas e acertar seus oponentes enquanto eles estivessem desatentos. Não só isso, como também dar brechas para os outros irem para cima.
Como ele é um lutador bem ofensivo e sempre fica junto ao Akamaru, esses dois seriam uma máquina de distração. E mesmo fora da luta direta, ele é extremamente útil. Como Ou seja, ele seria a isca, né? Nas lutas. ele é um ninja de rastreio, ele consegue sentir presenças e detectar emboscadas. Kiba, junto com Akamaru, consegue sentir a presença de outros ninjas a uma boa distância. Isso já faria uma diferença em missões de infiltração ou resgate. E o Akamaru sozinho já faz quase tudo também. Ataca, defende, rastreia, protege. É um parceiro de missão completo. Ele se tornaria essencial num time. Apesar de que, considerando a personalidade dele e a do Sasuke, Eu acho que eles não iam se dar bem, não. que os dois iriam começar a competir um com o outro de alguma forma. E pra deixar claro, esse time só funciona desse jeito por causa da Kurenai. Ela é subestimada demais no anime, porque ela aparece pouco. E quando aparece, foi só para ser derrotada pelo Itachi. Mas isso não tem nada a ver com o potencial dela como Jounin. Se ela tivesse mais espaço e um time que realmente combinasse com esse estilo, daria para ver o quanto ela poderia levar os alunos para um nível bem mais alto do que foi no Canone. Pô, maneiro, mas eu acho que o Kiba aí não dá uma quebrada, mano. Papo reto, não colocaria o Kiba nesse time não, velho. Talvez um Lee, tá ligado? Já que o seu time não é do tipo que usa algum genjutsu na batalha. Bem, agora o próximo time vai ser um que você não pensaria em ver juntos. A equipe Gai, que é um time formado em taijutsu, kenjutsu e coisas assim. Agora não é mais. Mas ainda tem um personagem que não tem como tirar do lado do Gai. Se tem ele, tem que ter o Lee. Não tem como Não tem jeito. Um completa o outro. para esses dois do time. Eles se complementam de um jeito tão natural que tirar um do outro ele só iria atrapalhar. O cara que nunca teve talento algum, mas compensava tudo com esforço. Mas, diferente do Canone, onde ele sempre esteve com outros com talento extremo, nesse time aqui ele teria mais desigualdade. Ninguém aqui é um prodígio tão grande quanto o Neji ou o Sasuke, só outros que também querem provar que conseguem, e são até mais fáceis de se conectar. Um ponto negativo nisso é que talvez o Lee tivesse menos motivação, Mas eu acho que ele vai meter um Naruto aí nesse time do Rock Lee. porque o Neji era o rival perfeito para ele, alguém que o motivava. Esse seria um time que ninguém daria nada, que de longe parece aleatório e até mesmo sem noção, mas com o tempo a sinergia entre eles seria legal de se ver. E o primeiro personagem que eu colocaria nesse time, depois do Lee, seria o Shino, o ninja mais ignorado do clássico e do Shippuden. Esse é um adicional bem estranho pro time onde tem o Lee e o Gai, mas calma, vai fazer muito mais sentido do que parece. Mesmo que ele não seja um gênio tático como Shikamaru, ele ainda consegue pensar bem nas lutas. Os insetos dele são extremamente versáteis, o que dá liberdade para criar planos e improvisar, só que fisicamente ele é bem fraco, em taijutsu, velocidade e força, mas é exatamente por isso que esse time pode mudar ele. Com um sensei como Gai, o Shino finalmente teria alguém que o puxasse para treinar o corpo. Se um inimigo for para cima dele antes que os insetos respondam, o Shino tem pouco o que fazer. Nesse time ele começaria a aprender a se defender melhor, mesmo sem depender dos insetos. Ele Legal. teria mais segurança caso fosse forçado ao combate direto, mas ainda iria continuar sendo um ninja de média e longa distância, e com seus insetos ele faria o que sabe fazer de melhor: sugar chakra, cercar e atrapalhar ou acabar com o inimigo, sendo um excelente rastreador com seus insetos, porque ele poderia só espalhar eles para ver o lugar. Então o Lee seria na linha de frente, o Shino ficaria mais recuado ali no sensor. E como ele costuma ficar mais recuado durante os combates, isso abriria espaço para ele proteger a integrante mais vulnerável da equipe, Ino. Enquanto o Gai e o Lee estivessem na linha Entendi. O Shino pode ali usar o terreno ao favor dele. O Lee vai pra linha de frente, meio que ser a isca, né? A distração, o tanque. E a Ino pega a rapaziada pro Shino depois grudar com os insetos. Legal, legal. de frente, trocando golpes, Só que eu acho que a Ino ia arrastar nesse time aí, mano. Porque a Ino, ela é... Nossa, mano, a Ino ia arrastar. A personalidade da Ino junto com o Shino e com o Lee, os moleques humildade, simplão. A Ino não ia gostar, não. Ela gosta de galã. o Shino estaria um pouco mais atrás, e dali protegeria o corpo da Ino durante sua técnica de possessão, porque o jutsu dela exige deixar o próprio corpo para entrar na mente do outro, fazendo com que não consiga se proteger. E ter alguém como Shino recuado e atento seria a proteção ideal, sem contar que ele ainda conseguiria atrapalhar o inimigo enquanto isso. Assim, o risco reduz muito. Do ponto de vista tático, esse time também tem muito mais sinergia do que parece. Shino pode rastrear, cercar, prender e apoiar, e ainda deixar o inimigo parado para Ino possuir seu corpo. O Lee e o Gai focariam totalmente na curta distância, que já é o que eles sempre fizeram. E Ino pode fazer conexão mental, trocar de mente e coordenar o grupo. Sem tirar que com os insetos o Shino também pode ser um sensorial. É bom. E mais pra frente ela se tornaria uma das melhores ninjas sensores da obra. E como ela treina diretamente com seu pai, os jutsus dela vão continuar evoluindo. Mas com o Gai por perto, ela também teria um treino físico que nunca teve no Canone. E que era bom ter mesmo. É dois personagens que precisavam ter um treino mais de taijutsu. É o Shino e a Isso iria Ino. valer pra ela e pro próprio Shino, porque agora eles teriam um motivo para não depender só do seu clã ou do talento. Já o Lee e o Gai nem é preciso dizer muito, eles nem mesmo mudariam quase nada. Agora o próximo time é tão estranho quanto esse. Time Kakashi? Essa equipe aqui é quase o oposto da equipe 7 original. Nada de rivalidade adolescente, possibilidade de sem noção ou fardos emocionais nas costas do sensei, mais do que ele já tem. Kakashi finalmente teria um time com o qual pode trabalhar como um sensei real, e não como uma babá deles.
Pô, mas eu vejo muito Sasuke no time do Kakashi, mano. O Sasuke e o Kakashi se parecem muito, velho. Não tem como deixar o cara do Sharingan, um sensei de Sharingan sem ter um aluno de Sharingan, tá ligado? E para isso, Beleza que a Kurenai também seria uma boa sensei pro Sasuke, mas eu ainda prefiro o Kakashi. o ideal seria o Neji, que Nossa, eles iam se dar bem, o Neji e o Kakashi, hein? encaixa com o Kakashi de um jeito natural. Ambos têm um olhar preciso para a batalha, ambos analisam antes de fazer algo, e com um passado mais pesado do que demonstram. Kakashi teria, finalmente, um pupilo que entende a importância do observar antes de agir. Mas o mais importante, Kakashi saberia o que fazer com o Neji como Neji. Enquanto o Gai incentivava o Neji a crescer dentro do padrão Hyuga, com foco no estilo tradicional do clã, o Kakashi poderia fazer outro caminho. Mesmo que Byakugan seja um doujutsu completamente diferente do Sharingan, o Kakashi tem o conhecimento técnico necessário para ajudar o Neji a refinar o uso ocular dele em batalha. Ele pode entender os limites, os pontos cegos, os padrões de leitura de movimentos e mais para conseguir ser adaptado para o Byakugan. Com o tempo, o Neji teria seu Byakugan evoluído bem mais antes mesmo de ter chego à missão do resgate ao Sasuke, e não morrer para um galho no final, mesmo tendo 800 formas de bloquear aquilo. Tem um outro ponto que muita gente já pensou, mas o anime nunca entregou. Por que o Punho Suave nunca evoluiu? Com o Kakashi no É isso que eu tô pensando aqui, tipo assim, o Kakashi ia poder ajudar o Neji a desenvolver técnicas, né? Não só aprender o que já existe. time, isso iria mudar. Depois dos exames Chunin, Neji já começaria a treinar mais junto com a Hinata, sob a tutela do tio, e o estilo tradicional já estaria sendo aprimorado. Mas com Kakashi analisando o Juken com o Sharingan e sugerindo variações do Taijutsu para ele aprimorar ele de outras maneiras, talvez ele começasse a integrar elementos básicos que o Neji tem, que são água, terra e fogo. Talvez se ele o treinasse para usar um pouco do raio também seria legal de se ver, e seria útil na obra. Combinaria a chakra elemental com o toque do clã Hyuga. Nossa, ia ser maneirinho. Mas uma coisa é certa, com o Kakashi como mentor, o estilo do Neji se tornaria mais perfurante, e a limitação do clã Hyuga talvez fosse essa. A Se ele faz uma variação do Chidori e do Haikiri, né? Mas só que com o punho gentil ia ser maneiro. falta de jutsus ofensivos. Não estamos falando do Rasengan ou Chidori, mas sim de jutsus que completam o que o Punho Suave não cobre. Agora, se tem alguém que foi jogada de lado completamente no anime, é a Tenten. Mas nesse time, ela teria espaço para brilhar. Ela é uma das kunoichis mais versáteis da geração, tendo armas para curta, média ou longa distância, selos de Fuinjutsu para guardar as armas e outras coisas também, e Ela tem até selo pra elemento, né? toda a habilidade para usar elas com precisão. Ela seria tipo o suporte que destruiria todos os inimigos enquanto ainda os acerta com outras armas que ela usaria junto. Como ela tem uma mira quase que perfeita, não acertar os seus aliados seria fácil. Mesmo em combates próximos com Neji no corpo a corpo, Tenten não erraria. Com o Gai, o time era feito só para Taijutsu, e ela sempre foi o apoio que ninguém usava. Mas como Kakashi é bem mais versátil que o Gai, ele vai conseguir aprimorar as habilidades da Tenten em tudo. E mesmo que o foco da Tenten fosse a distância, Kakashi não deixaria ela desprotegida corpo a corpo. Ela ainda teria treinos de Taijutsu, e provavelmente aprenderia evasão. O Kakashi ele é muito bom com espada, né? Ele usou espada lá, tantou na Ambu, e depois ainda mostra que é bom que ele usa lá a Kubikiribushu, ou é Hiramekarei. Aí ele usa a espada dos Zabuza, tá ligado? Então o Kakashi podia treinar ela no combate com armas e tal, ia ser legal mesmo. Com isso, já temos uma ninja versátil para o grupo que serviria como apoio, alguém com foco em Taijutsu que não utilizava o inimigo, mas agora faltava alguém com força bruta. Legal. Mas não sei se em questão de personalidade ia dar muito certo. E aqui sim encaixaria o Choji. Esse talvez seja o mais improvável do trio, mas na prática é necessário. Aqui o Choji traz os elementos da força bruta e defesa que faltava para o grupo. É o tanque, né? O Choji de curta distância, o Neji de média e a Tenten de longa. Fora que, com o Neji conseguindo ver o entorno graças ao Byakugan, a Tenten cobrindo o time à distância e o Kakashi orientando, o Choji poderia ir com tudo para cima dos inimigos. Esse time já nasce com uma base sólida. Kakashi poderia focar no que ele é melhor, estratégia e versatilidade. Como já estamos indo para o último time, você já deve ter percebido quem são os últimos personagens que vão ficar no time do nosso protagonista, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vai ser Naruto, Hinata e tá faltando quem, tropa? Que ele não falou ainda. Já foi o Shino, já foi o Kiba, já foi o Shikamaru. Já foi o Shikamaru? Não, Shikamaru, Naruto e Hinata. Pô, legal, legal. O Shikamaru é amigo do Naruto. E o Sensei vai ser? O Asuma. Asuma, Naruto, Shikamaru e Hinata. Maneiro. Cara, que vídeo legal, hein? A equipe Asuma, que no canone é formado pelo Shikamaru, o Choji e a Ino. Mas nesse novo time, ele teria uma proposta bem diferente. O equilíbrio que tem do original se manteria um pouco parecido, porque os jutsus e a combinação também são boas, apesar de não superar o Ino Shikachu. E vamos começar com o Shikamaru, que já estava nessa equipe. O que não mudaria muito, porque o Shikamaru ainda faria o mesmo de só prender o oponente e criar estratégias, o que é muito útil. E também, tirar o Shikamaru e o Asuma juntos seria quase parecido com tirar o Gai do Lee. Com o alto intelecto que ele tem,
Pra mim, Kakashi e Sasuke também combinam tanto quanto esses dois exemplos aí. Ele ainda manteria o status de líder do time, e ainda bem que é ele, porque o Naruto iria seguir as ordens dele em algum momento. E eu acho que é até mais suave, né? O Naruto não tem uma guerra de ego com o Shikamaru igual ele tem com o Sasuke, tá ligado? E o Shikamaru também sempre foi o melhor amigo do Naruto, então eu acho que o Naruto seguiria até mais tranquilo. Seria diferente se fosse outros que dessem ordens para ele, tipo o Sasuke ou o Kiba. Ele odiaria isso. Os dois juntos seriam bom para todo o time. Já sabemos que o Naruto é um time completo sozinho, por motivos óbvios. Ele é excelente com Taijutsu, apesar de que no clássico ele não é lá dos melhores, mas quando ele treina no Monte Myoboku e aprende o Taijutsu dos sapos, ele se aprimora muito nessa área. O Rasengan sozinho já cobre facilmente as distâncias de curta, média e longa distância sem dificuldades. E claro, os clones, né? Com isso ele faz tudo o que seja possível fazer, seja atacar, defender, espalhar e outras diversas coisas como só mandar vários clones pela vila e proteger ela. Então ele se daria bem com qualquer um na equipe dele, porque ele consegue fazer quase tudo. E não podemos esquecer que o Asuma é alguém que tem afinidade com o elemento vento, Então já ia ser batata, né? que é perfeito para o Naruto, que também tem essa afinidade. Então ele poderia aprender isso desde cedo, aumentando ainda mais sua força mais pra frente da história. Além de que o Asuma serviria como tipo de tio pro Naruto, já que é necessário, porque esse garoto precisa de alguma figura familiar. Pô, sem tirar que tá na imagem ali, ó, o Naruto é muito parceiro do Konohamaru, o Asuma é tio do Konohamaru, então... Juntamente com o Shikamaru, os dois teriam a liberdade de seguir planos que o próprio Shikamaru não iria ter se tivesse junto ao Choji e Ino. Mesmo que seus jutsus não se complementam um com o outro literalmente ou diretamente, a variedade de estratégias que o Shikamaru conseguiria fazer iria aumentar ao ponto que essa compatibilidade de habilidades iria desaparecer. E Concordo plenamente. junto a eles a Hinata, que vai manter o formato de dois garotos e uma garota no time normal. Ela entraria como uma ninja sensora com um Byakugan útil, que pode enxergar o campo, proteger os aliados e prever movimentos. E formar um casal de forma mais natural, né? Se quisermos ir um Com o Naruto. pouco mais longe, ela poderia servir como a Ino no combate, se tornando os olhos do time. Seria ela que serviria para não se encontrar com o inimigo e serem pegos desprevenidos. E mais do que isso, ela teria um motivo pessoal forte para evoluir. Estando no mesmo time que Naruto, ela não iria querer ficar para trás, pelo menos não tanto. A timidez nesse contexto seria um obstáculo que ela teria que vencer logo. E tendo Naruto ao lado dela, ela iria se esforçar mais ainda. Sem tirar que o Shikamaru orientando a Hinata na retaguarda e o Naruto na linha de frente ia ser top. Já que ele é o motivo dela seguir em frente. Até o Shikamaru poderia ajudar ela. Como o Choji diz, o Shikamaru é um bom amigo, e ele demonstra isso toda vez que fica com eles. O Asuma também perceberia isso e treinaria ela com mais calma, não forçando ou incentivando demais como o Gai faz com seus alunos. A Asuma é bom no Taijutsu, poderia aprimorar ela no Taijutsu também. E, com o tempo, o time seria um equilíbrio quase que perfeito. Esse é o tipo de time que parece desorganizado, mas que seria uma unidade perfeita. Se fosse assim, a história do anime mudaria e muito. Talvez como o Sasuke estaria separado do Naruto, daria um pouco mais de foco no time que ele estivesse e talvez nos outros também? Bem, como você organizaria esses times que eu fiz? Tem algo que não gostou ou algo que gostou? Ou, sei lá, quer que eu faça uma pequena teoria para cada time de como a história mudaria se as equipes fossem assim desde o começo? Curta, se inscreva, compartilhe. Obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo. Pô, vou falar, gostei, hein? Parabéns pelo conteúdo aí, ó. O canal é Denzetsu. Espero que lance mais coisa aí, mano. Tô ansioso pra ver. Legal, o que vocês acharam do time, galera? Eu faria poucas alterações, hein? Eu faria poucas alterações. Eu acho que o Kakashi e o Sasuke se completam muito, tanto como história de vida como técnicas. O anime mesmo mostrou, o Kakashi ajudou o Sasuke a evoluir em vários jutsus, ensinou o Chidori. O Kakashi tem elemento com raio. Então eu só deixaria o Kakashi no time o Sasuke no time do Kakashi, eu não trocaria isso. E acho que só. Eu falei mais alguma alteração aí no decorrer do vídeo aí, mas agora não lembro. Mas enfim, pô, muito maneiro, eu gostei do vídeo. Você gostou? Tem algo a agregar? Tem algum comentário? Tem alguma opinião? Qual que é o seu time perfeito? Qual que seria o time mais forte de todos aí, entre esses aí? Pra mim, o time mais forte de todos seria... No clássico, tá? No clássico. Hinata, Sasuke e Shikamaru. Talvez seria o time mais forte. Só um Sasuke com o Shikamaru seria legal. Mas enfim, comenta aí a opinião de vocês, qual que é o seu time favorito e qual que é o seu time ideal, tá bom? Eu quero saber. Comenta aí. Deixa seu like se você gostou do conteúdo. E manda mais vídeos. Vocês mandaram bastante esse vídeo aqui. Manda lá na DM ou pode mandar nos comentários que eu tô sempre de olho. E bora só ver vídeo muito maneiro aqui de Naruto, igual esse aqui do canal Denzetsu. Valeu? Por aqui eu vou indo nessa. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Fica esperto que vai ter mais coisa por vir. Hoje vai ter live lá no Radar. Quinta-feira eu volto com as lives. Eu não fiz live na quinta passada porque eu tive uma dor de barriga firme. Só que eu já estou curado e essa semana vai ter live, então fica ligeiro, certo? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!